A paz do bom Senhor e o bom pastor a todos. Eu estou aqui hoje para falar sobre o Deus da provisão. Eu me chamo Elizabeth, o meu canal se chama Em Frente e o meu nome no canal é Beth Elisabela. E este canal eu fiz segundo uma ordem que o Senhor me deu. E eu confesso que muitas vezes eu tenho muitos questionamentos referente a isso, porque eu sei que existem pessoas mais capacitadas, pessoas que falam melhor, pessoas que são mais profundas na forma de se expressar, mas se o Senhor me chamou, eis-me aqui. E eu creio que existe um propósito. E muitas vezes eu tenho fugido deste propósito de vir aqui falar. E hoje eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo, para que nós não venhamos a esquecer que o nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus que promete e cumpre, é o Deus que sim, que conta conosco. Eu vou ler aqui alguns versículos, porque também fará parte daquilo que eu vou contar, que é importantíssimo. Hoje é dia 26 de agosto. E hoje é o dia do meu aniversário. E um dos presentes que eu recebi do Senhor foi conseguir ler a Bíblia este ano, porque eu iniciei, né, a leitura novamente em 1º de janeiro, e eu terminei fazem 2 dias. Então, eu pensei, nossa, que presente de aniversário o Senhor me deu. Perseverar e conseguir concluir a leitura deste ano, e agora eu sou livre para ler livros e capítulos e versículos, porque a gente não para. E eu li na Almeida Revista e Corrigida. Agora então eu quero ainda este ano iniciar a leitura em outra versão. Enfim, Gênesis 18 vem dizer no seu versículo 9, e disseram a Abraão, e disseram-lhe: onde está Sara, a tua mulher? E ele disse: ei-la aí, está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, eis que Sara, a tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo mesma, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido. Aí o 14, nós estamos em Gênesis 18, 14. Aí o 14 diz: haveria alguma coisa difícil ao Senhor, ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu, e ele disse: não digas isto, porque você riu sim dentro de ti. Amém? Eu tenho uma versão linda, que é a Viva. Olha como diz, como ela conclui. Deixe-me encontrar. Mas o Senhor disse a Abraão: porque riu Sara consigo mesmo? Será que é verdade que poderei dar à luz sendo velha? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Ah, mas não é esse versículo que eu queria. Foi aqui questionamento de Sara. Sara terá um filho? Sara estava na entrada da tenda atrás dele e escutou o que ele lhe disse. Abraão e Sara eram muito velhos de idade, bem avançada.
E as condições físicas de Sara já não permitia que ela tivesse filho. Por isso, me perdoe. Por isso, Sara se riu por dentro, pensando: depois de velha, eu e o meu senhor também velho, eu terei prazer com ele. Então, é uma promessa de Deus, que Deus plantou dentro de Abraão. E o Senhor também queria plantar dentro de Sara. Mas Sara não acreditava. E quando o Senhor perguntou: Sara, por que você riu? Ela negou e disse: eu não ri. Mas o Senhor que sonda os corações. É o Senhor que está conosco, é o Senhor que fala conosco, é o Senhor que libera promessa, é o Senhor que cumpre promessas. O nosso Deus é esse Deus poderoso. O nosso Deus é esse Deus grande. Creia no Senhor. Tenha fé naquilo que o Senhor prometeu. Tenha fé naquilo que o Senhor disse que Ele faz. Porque Ele é capaz de fazer. Porque não existe nada impossível para Deus. Amém? Mesmo que a medicina diga o contrário. Se Deus determinou, se Deus disse que faria, o Senhor é poderoso para fazer. Tira o engano da tua mente e do teu coração, que olha para a circunstância e quer apontar para a verdade daquilo que os nossos olhos podem ver. Mas nós que servimos um Deus, que é o Deus do impossível, que vela pela tua palavra. Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele já liberou sobre a nossa história. Eu digo para você, porque quantas vezes também eu preciso reafirmar isso dentro de mim. Porque às vezes eu desacredito. Porque muitas vezes eu olho para aquilo que o meu olho físico pode ver. Mas a palavra vem dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas aquilo que se espera. E o que nós esperamos no Senhor, amém? Eu quero contar um relato. Acabei de dizer que é meu aniversário e essa madrugada eu tentei gravar um vídeo. E eu queria gravar um vídeo ao vivo, já era meu aniversário. Mas eu gostaria de fazer isso porque eu cheguei a entrar, eu abri uma live para gravar o vídeo e eu não consegui, eu não dei conta. E aí eu desliguei, acabei ficando ligado em um pastor que estava fazendo oração, tinha pregação, e depois eu fui dormir. E naquele momento o Senhor tinha me dado uma palavra, mas eu não sabia de que forma eu poderia expressar aquilo que o Senhor queria dizer. Mas graças ao Senhor, que não se apressa, que não se atrasa, mas que sempre chega e faz tudo no tempo certo. Porque a palavra do Senhor vem dizer que há tempo para todas as coisas. E nós não precisamos estar preocupados. Mas sim, precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor. E a passagem que o Senhor tinha me dado até parecia que não fazia muito sentido, sabe? O Senhor me deu Mateus 7 pela madrugada. E o Senhor me deu uma passagem, e eu vou ler com você aqui. Eu sei que é muita coisa que eu estou dizendo, mas no final vai fazer sentido. Amém? Ele diz assim, o Senhor Jesus, ele estava continuando o Sermão da Montanha. E no 8 ele vem dizer assim, Mateus capítulo 7, versículo 8. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Ou seja, se o teu filho, se o meu filho, ou se nós como filho, pedirmos para o nosso pai terreno aqui, mesmo eles sendo mal e nós sendo mal, se nós pedirmos um pão para ele, ele vai nos negar e nos dar uma pedra no lugar. Aí ele segue dizendo, Mateus 7:10, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, podeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai,
que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Entende isso? O Senhor dará bens ou coisas boas. O 12 disse, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que os encontrem. Aí vai seguindo. Eu não vou seguir porque a passagem está mais focada aqui. Então Jesus vem trazer uma lição para eles, que as nossas necessidades, elas precisam ser apresentadas ao Senhor. E eu creio que muitas coisas nós apresentamos ao Senhor. E muitas coisas nós não apresentamos em palavras, em orações, mas aqui dentro. Assim como quando Sara se riu. E o Senhor conhecia a intenção. E o Senhor que sonda os nossos corações é a nossa intenção. O Senhor sabia, mesmo que Sara negasse, o Senhor sabia o que estava dentro dela. E não é diferente comigo, e não é diferente com você. Eu me lembro que há alguns anos atrás, o Senhor me disse, usou alguém em um culto de mulheres e me disse, eu mimo você. E eu pensei, Senhor, mas como assim o Senhor me mima? E o Senhor seguiu dizendo, através da boca da serva dele, eu mimo você. E aí eu comecei a ficar mais sensível naquilo que o Senhor fazia. E eu percebia que às vezes eu tinha necessidade de algo e eu tinha um desejo no meu coração, mas eu achava que não era necessário aquilo para mim. Às vezes uma roupa, uma comida, um calçado. E quando eu percebia, eu dizia, não, isso é muito caro, não vai dar para eu comprar. Ah, deixa para lá. E eu entrava no mercado e aquilo que eu queria comer estava em promoção. Ou aquilo que eu queria vestir, o Senhor preparava. E eu achei que o meu presente para o Senhor, ou aquilo que eu tinha recebido do Senhor, era o Senhor ter me dado força para eu chegar até o final da leitura bíblica deste ano, né? Assim, quando eu digo a leitura bíblica, é uma corrida de Gênesis e Apocalipse. E amém, para mim estava tudo certo. E eu tenho passado nos últimos tempos com problema de saúde. Meu estômago não anda bem, eu tive que fazer vários exames. E eu não tenho convênio e eu pensei hoje, quer saber? Eu vou me dar um presente também e eu vou pagar mesmo que parcelado os meus exames de sangue e mais alguns exames que eu preciso fazer. Eu vou me dar isso de presente. E hoje eu saí para fazer os exames de sangue. E na volta precisava resolver mais algumas coisas. E eu passei em um mercado, um atacadão, numa cidade aqui ao lado da minha. Porque eu moro em São Paulo e lá é Osasco. E a gente precisava ir em um mercado específico, mas teria que passar por esse atacadão. E quando eu cheguei, aquilo que eu precisava no atacadão não tinha, mas eu vi algumas bancas de melancia. E quem me conhece sabe o quanto eu gosto de melancia. Muito. Eu não canso, eu não enjoo de melancia. E uma vez eu tive o privilégio de comer uma melancia amarela. E eu gostei muito. E depois daquilo eu procurei a melancia amarela. Por mais de um ano. E eu não achei em lugar nenhum. E quando eu encontrei um lugar que disse, não, aqui a gente tem a melancia amarela. Vem a semana que vem que eu consigo para você. Mas eles não conseguiram. E aí eu deixei para lá, né? E aí eu passei, né, no atacadão, porque ali era o caminho, eu resolvi pegar uma melancia. E eu, melancia pingo doce, eu vou pegar uma. E quando eu fui passar no caixa, meu filho estava comigo, aí o meu filho olhou a etiqueta e falou, aqui tá dizendo que essa melancia é amarela? Eu, não, essa melancia não é amarela. Eu vou mostrar para vocês aqui a casca da melancia. Essa melancia, ela é a Baby. Não, essa melancia é Baby. E aí quando passa no caixa, a moça, não, essa melancia não é amarela, essa melancia é pingo de mel vermelha. Não, na verdade essa é a Baby. E ficou
aquele desencontro. Aí chamou uma outra moça que disse assim, não, essa melancia não é amarela, não precisa nem levar. Aqui não tem melancia amarela. Mas eu olhei a etiqueta e eu falei, não, você aqui tá dizendo que ela é amarela? Se essa não é, lá vai ter uma. E eu voltei lá para procurar uma amarela. E eu vi que a da casca escura tava dizendo que era vermelha e a casca amarela, essa casca rajadinha dizia que era amarela. E aí a fiscal do caixa dizia, não adianta levar. Só que aí o meu filho me trouxe esse encartezinho aqui, ó, que dizia, olha, esse desenho é melancia amarela e essa escura é melancia vermelha. E aqui tava tudo explicadinho, amarela e vermelha. Mas mesmo assim, a fiscal do caixa continuou dizendo, não é. Aí ela chamou o responsável pelo hortifruti e disse, ela tá dizendo que essa melancia é amarela. E ele disse, sim, o fornecedor me disse que é amarela. O fornecedor me disse que essa é amarela e essa é vermelha. Eu não acredito também. Ele disse, mas ele disse que é, então... Eu falei, mas eu vou levar. E é uma melancia pequena, então eu peguei duas. Daqui eu acreditei que era amarela e uma era vermelhinha. E aí eles me falaram, a gente vai deixar o telefone com você. Se realmente for amarela, você nos conta. E quando eu cheguei em casa, já tem aqui, ó, um potinho da melancia amarela. Que eu procurei há mais de um ano. Há mais de um ano. E eu já tinha até desistido. Pensando, essa melancia eu não vou encontrar nunca. Aí lembra essa melancia aqui? É uma melancia amarela. E talvez você pode dizer, mas essa melancia é fácil de encontrar, na minha região tem. Ou, nossa, que drama. Não é drama. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o Senhor se importa conosco. Que Jesus nos ensinou a entregar, a confiar, a fazer petições, a lançar a nossa ansiedade sobre Ele. Que o nosso Deus, Ele é Deus do impossível. E hoje, no dia do meu aniversário, aquilo que para mim era impossível, que eu não encontrava em lugar nenhum, o Senhor me presenteou com uma ou duas melancias amarelas. Talvez você venha dizer, nossa, mas você podia ter intenção de um carro, de algo grande, de algo... Isso é algo grande. Porque era impossível para mim. E a palavra, assim como disse o Senhor, para Sara haveria algo, ou para Abraão, haveria algo impossível ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus, que faz coisas que parecem pequenas para nós, porque aos nossos olhos parecem pequenas, mas elas não são pequenas, são todas grandes. Eu vou definir assim, o nosso Deus é Deus de coisas pequenas e coisas grandes, só para me fazer entender melhor. Mas a verdade é que o nosso Deus é Deus de coisas grandes. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. O Senhor Jesus vem dizer que nós podemos confiar no Senhor. Que mesmo nós sendo maus, se os nossos filhos precisarem de algo, nós vamos entregar, nós não vamos dar uma pedra no lugar do alimento, no lugar daquilo que é necessário. E é engraçado porque eu só trazia essa passagem de Mateus 7, a partir do 8, no âmbito espiritual. Eu não achava que isso poderia entrar também para minha área física, para minha área financeira. Mas o Senhor é o Deus que quer trabalhar em todas as áreas da nossa vida. E talvez Ele trabalhe ou Ele queira fazer de uma forma diferente no seu físico, no seu financeiro, no seu intelectual, no seu psicológico, que é diferente de outras pessoas. Sabe? E talvez você pense ou diga, nossa, mas isso é muito pequeno. Vai contar um testemunho de uma melancia. Que o Senhor te presenteou com uma melancia. Sabe, eu cheguei em casa, parti a melancia, comi um pedaço. E eu liguei pro mercado. E eu chamei a moça para falar para ela, o meu nome é Elizabeth. E a melancia é amarela. Ela falou, não acredito, eu nunca vi uma melancia amarela.
Eu não acredito. De verdade, Aí ela disse, ai meu Deus, se tivesse como você mandar uma foto, só que o telefone que ela me passou era fixo, né? Aí eu falei, não precisa de foto, compra uma pra você. Compra uma pra você e aí você vai ver, ela é muito gostosa. Sabe o que ela me respondeu? Que me constrangeu. Ela me disse, eu não posso, porque essa melancia é muito caro. Sabe quanto tava o quilo dessa melancia? Tava R$5. R$4,99. Uma melancia relativamente pequena, que vai dar em torno de 3 quilos, talvez 4, 3,5, não sei. Eu não me lembro quanto pesou cada um. Mas se você conhece, se gosta de melancia também, você sabe que as melancias baby ou pingo de mel, elas são pequenas. Elas não pesam tanto. Então talvez elas tivessem dado em torno de 15, 20.